E falando em informação, como eu sempre digo, estar bem informado é tudo para a gente manter a nossa saúde, evitar uma série de problemas. Por isso a gente vai falar hoje sobre as otites, que são muito comuns também no verão. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o Dr. Cícero Matsuyama, otorrinolaringologista. Bem-vindo, como é que tá? Graças a Deus. Tudo bem? Todo ano, né? A gente se encontra, todo ano, que bom, né? Que esse bate-papo sempre rende, passa né? Passa muito rápido, né? Você passa muito rápido. Outro dia já estou de novo com você. A última vez acho que foi em julho, né? Que a gente se encontrou aqui. Sim, foi em julho. Muito depois legal. No começo do ano, né? De 2015 também. Tá certo. Ótimo. É verdade que as otites costumam acontecer em maior frequência no verão? Principalmente porque o pessoal acaba indo mais para a praia, tá molhando mais o ouvido. E não é todo mundo que tem otite, sabe, Regiane? Tem algumas pessoas que têm propensão. Assim como as lesões de pele. Tá? Então tem pessoas que previamente já tem uma predisposição e pode ter infecção de ouvido, inflamação do ouvido. Por isso que é bom sempre, se você tem uma tendência a ter esse tipo de otite, antes de ir para a praia, você passa numa consulta para ver se não tem nenhuma lesão, se o ouvido está tudo bem. Tá. E você vê se aquele ouvido vai suportar tanta água, tal, porque muitas vezes as crianças ficam o dia inteiro na água. Né? É verdade. Eu queria saber o seguinte, essas otites que algumas pessoas têm mais e outras têm menos, é alguma questão anatômica? Tem alguma questão, enfim, já uma predisposição anatômica para esse ouvido, para acumular mais água? Dá para a gente explicar aqui como é que funciona? Então, basicamente, viu, Regiane, o que é interessante assim, nós temos dois tipos de otites, tá? Aquela otite que pega o conduto, vai até o tímpano, tá? Que a gente vai falar agora, sobre a de verão, né? Que a gente entra na água, isso aqui inflama. Que é a mais comum? Agora no verão sim. Tá. Agora no inverno, quando vem em julho aqui, aí é outro tipo de otite. Aquela otite da secreção que vem do nariz, da pessoa que fica gripada, resfriada, que complica um pouco, o catarro sobe e dá otite por trás do tímpano. Nós chamamos otite média. Tá. O que a gente vai falar hoje é basicamente otite externa, que pega o pavilhão e o conduto auditivo externo, o canalzinho do ouvido. E o tratamento é completamente diferente para uma e outra. A média a gente precisa tomar antibiótico. Por boca. Às vezes, na otite externa, quando fica muito inflamado, isso aqui também tem que tomar por boca. E tem pessoas como adultos também, que são diabéticos, mesmo com inflamação só do conduto, por causa da diminuição da imunidade dessas pessoas diabéticas, a gente passa antibiótico por boca também. Então depende muito do perfil e como está a infecção. Se a infecção é mais leve, tá uma gotinha top, uma gotinha passa no médico, o doutor passa um remedinho melhor. Mas às vezes precisa tomar por boca também, depende de cada caso. Vamos lá pro telão então? Vamos nessa. Começar com os mitos ou verdades sobre otite de verão? É sempre indicado limpar a orelha com hastes flexíveis. Isso aqui é igual prova de vestibular, né? Quando tá sempre e nunca, você sempre precisa tomar cuidado. Cuidado, né? Que pode ser pegadinha. Né? Então, o ideal assim, você não usar realmente esses hastes flexíveis com ponta de algodão e só usar essa limpeza aqui do conduto auditivo externo, né? Que muitas vezes tem sujeirinha, tal, depois do banho você pode usar. Nunca introduzir no conduto auditivo. Porque ele tem exatamente o diâmetro do conduto auditivo. É verdade, você é facinho de colocar ali. Ele né? não remove, às vezes remove um pouco, mas acaba empurrando tudo lá para dentro do conduto e acumulando toda a cera. E realmente acabando inflamando o ouvido, dando desconforto, tá? E diminuindo ainda mais a audição da pessoa. Quando a gente empurra a cera, então, para dentro do conduto auditivo, a gente pode aumentar a possibilidade de ter uma otite? Sim, porque você traumatiza, né? Porque isso aqui, às vezes, não tem uma padronização do diâmetro. E o conduto auditivo da gente também não tem uma padronização. Alguns são mais estreitos, outros são mais largos. E muitas vezes você pode machucar o conduto. Machucando quando você entra dentro da água, a bactéria que está na água, que todo lugar tem bactéria, obviamente algumas águas tem mais, outras menos, entra pelo espertuito e inflama o ouvido, fazendo a otite externa, né, que a gente fala. Então é importante que as pessoas saibam que a cera não é uma sujeira no ouvido, é uma proteção e não deve ser retirada. Estudos mostram que a cera ele tem um pH mais ácido. Ele é mais ácido, fazendo com que haja uma proteção maior para o seu ouvido. Então pessoas que removem, além da agressão do conduto, você machuca o conduto, você acaba tirando uma certa proteção, causando mais chance de ter otite. Então, a gente nunca deve tirar a cera do ouvido ou esse excesso, de repente, se é que existe algum momento em que o ouvido fica com excesso de cera, tem que ser retirado de alguma forma, de preferência ao médico? O ideal é passar na consulta, o médico otorrinolaringologista vai examinar e ver se a quantidade está exata ou não. Obviamente, os dois picos de idade, seja os nenéns produzem muita cera e as pessoas idosas também. Porque a gente produz e consegue eliminar, viu, Regiane? Só que por alguma razão da idade, tudo a gente começa a produzir mais que pode eliminar. Então, as pessoas da terceira, quarta idade ou da melhor idade, às vezes vêm na consulta médica de otorrino só para tirar essa cera em excesso. Porque já tem uma perda auditiva, por causa das primaveras já se passaram. E com cera no ouvido, então isso prejudica muito. Então, eles vêm em consulta para a gente remoção. Se existe a remoção, então o médico vai avaliar se precisa ou não retirar. Então muitas vezes a perda auditiva que essas pessoas podem estar sentindo é um acúmulo de cera ali que o médico pode resolver. Ainda piora mais, né? Já não ouve muito bem.
Pois é. E tem mais um tampão ainda ali, né? Aí usa o haste flexível e empurra lá para dentro. Empurra mais ainda. Então, se for usar haste flexível, ficar só nessa região aqui do lado de fora da orelha, nas curvinhas, onde também acaba acumulando sujeira, atrás da orelha. Lá dentro, nunca. Na verdade, qualquer toalhinha mais delicadinha já resolve o problema. Né? Na verdade, hastes flexíveis foram feitos para retocar maquiagem, eu acho que cuidar de algum curativo externo e tal, na verdade. Aí inventaram que cabia direitinho ali. Opa, vamos ver. Perigoso. Perigoso mesmo. Próximo mito ou verdade? Legal. Crianças têm mais tendência a ter otite do que os adultos. Mito ou verdade? Isso é verdade. Vamos começar agora nessa época de verão, né? Que todo mundo está entrando na piscina e tal. Você não fica 12 horas, às vezes, numa piscina. Você se cansa, vai para o sol, vai pegar um sol. Criança fica o dia inteiro. E o que acontece no canal Quando você pede para sair, ainda não quer sair. Nossa, não, daqui a pouco, mais 5 minutos, eu não brinquei quase nada. Já é 6 horas da tarde, 7 horas da noite, pensando... já está com a pele toda enrugadinha dos dedinhos, o pé, e não quer minutos. sair. Não brinquei nada. Agora que eu comecei a brincar, não é assim que eles falam isso, né? Então, na verdade, funciona em crianças, é o tempo que fica realmente na água e aquilo lá, aquele conduto auditivo molhado, úmido, funciona igual bumbum de neném que você não troca a fralda. O que acontece? Assadura. Assadura. Na verdade, o ouvido assa. Também assa. Assa, de tanta água, umidade, porque não é um dia só. A pessoa dificilmente tem dor de ouvir logo que entra, a não ser que está inflamado já de início. Senão, não. Normalmente, o que acontece? A pessoa vai lá, vai para Fortaleza, vai naquele parque aquático, ou vai em Goiás, vai lá na água quente, tá? Vai, mergulha e fica 3 dias, no terceiro, quarto dia começa, porque não dá tempo de secar também. Muita gente tem essa dificuldade por causa da tortuosidade. Muitas vezes o ouvido não é retinho, é tortuoso um pouquinho, tem maior dificuldade que vai secar. Então na verdade, existe um tempo para o ouvido também, assim como o cabelo, né? Falam que não pode lavar todo dia, você já ouviu falar que o bulbo fica úmido, o cabelo, mesma coisa o ouvido. Tem que ter um tempo em que isso precisa dar uma secada naturalmente. Então. E esse tempo varia de acordo de pessoa para pessoa, por causa dessa questão anatômica que você falou. E as crianças realmente têm mais que elas não saem da água, né, gente? Então, isso é direto. Né? Mas não tem nada a ver com defesas, ainda também, com a parte imunológica da criança. Ainda está desenvolvendo a parte imunológica. Tá. Assim como funciona também, que eu já falei para vocês, a nível de diabéticos. Os diabéticos também têm imunidade mais baixa, então com otites em diabéticos externas que vêm do conduto também a gente trata com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção. Tá. As crianças também têm uma questão, ainda pensando na parte imunológica, de ter secreções no nariz com mais frequência. Isso também pode fazer com que a otite apareça com mais frequência? Aí já a gente cai naquela otite média, que é atrás do tímpano. Essa externa da piscina, da praia, realmente é por causa da muito umidade. Tempo, ficar molhado. E tal. Mas também tem a gente prestar atenção no cuidado que tiveram com a água também. Tá? Então, existem muitas piscinas que a gente brinca durante a consulta, que tem piscina que tem maré. De manhã a água da piscina está aqui, de tarde está aqui, né? Ai, medo. Então, ninguém imagina por quê, né, que aconteceu isso. Então, precisa tomar cuidado. Então, realmente, não é só cloro que jogaram lá. Haja higienização para isso aguentar. Então, realmente... se for muito bem cuidado, a chance de a pessoa ter otite é bem menor. Mas senão a quantidade de bactérias que estão ali aumentou muito. A otite pode ser a questão mais leve que a gente vai ter que cuidar depois, né? Tá certo. Então, vamos lá para a tela. Compressas com pano quente sobre a orelha pode ajudar a diminuir a dor. Isso aqui é realmente uma coisa que a pessoa pode fazer em casa, independente de como for fazer essa compressa, tá? Então pode ser com água quente, enxuga bem a água, põe na água quente a toalhinha, tal. Põe esquenta com ferro de passar roupa mesmo. Jamais pingue alguma coisa no ouvido, viu, Regiane? Então, óleo, azeite, urina, tudo isso que a gente vê muito pessoal pingar, assim, nada. Na verdade, o que? A pessoa fala, eu gosto mais de bolsa com alpiste quente, tal, sementes quentes. Na verdade, a semente serve mais para manter o calor por mais tempo. Por mais tempo, ele fica mais tempo. Mas o calor em si diminui o processo inflamatório. E dor de ouvido, que a gente estava comentando fora das câmeras, é realmente uma dor insuportável, dor muito forte, assim como cólica renal, tá? Enquadra nesse tipo de dor, que é muito insuportável mesmo. Então, é o tipo de dor que enlouquece, né? Se a gente ficar sentindo por muito tempo, a gente quer um alívio rápido, né? Então, e quem está com otite, está na praia, está com otite, evita tomar sorvete, porque o frio diminui, aumenta a dor, tá? Diminui o limiar de dor, então a pessoa fica com mais dor. Então, evitar friar. Sorvete, bebidas geladas também? Isso, por isso que a compressinha quente vai bem. Entendi, tá. E álcool dentro da orelha, muitas vezes as pessoas costumam colocar, e aí? Aí não é bom, porque você não sabe se se o conduto está machucado ou não. Tá. O duro, assim, que álcool, de onde que vem, se é 70%, 90%, 42%. Então, sempre com orientação médica, né? Entendi. Uma outra dica que eu já ouvi, que vem dos antigos também,
por essa questão da dor, principalmente, né? Que eu não sei se tem uma questão de temperatura envolvida aí, mas é cortar uma cebola, colocar um paninho e segurar a cebola assim, pertinho da orelha. Conhece alguma comprovação científica em cima disso? Deve ter alguma substância na cebola que isso realmente faz evaporar. Porque você sabe que quando evapora alguma substância, pode ser que tenha algum fator de compressão, assim como o alho também, né? Ah, tá. Deve ser alguma coisa parecida com isso. Tá certo, mas a compressinha quente ajuda a diminuir a dor na hora, no momento agudo, né? Na verdade, a gente pede para não pingar nada, porque quando o doutor for examinar e aquele negócio está todo melecado, com secreção, com cera, seja lá o que a pessoa pingou, óleo, não importa, realmente o diagnóstico fica bem mais difícil. Pode atrapalhar o diagnóstico. Então, não pinga nada, faz uma compressinha quente, usa analgésico, que normalmente essas condutas dá pra gente chegar até o médico e tal, com um pouquinho da melhora da dor. Tá certo. Tá bom. Vamos lá pro próximo, então? Quadros de otite, quando ocorrem com frequência, podem causar complicações graves. Mito ou verdade? Principal, isso é verdade. Verdade. Tá? Então, o principal fator, como o ouvido é cercado, vou mostrar aqui na figura, tá? Como você pode ver aqui na figura, o ouvido é cercado por cartilagem aqui no começo do pavilhão e aqui é osso, tá? Então, ele não expande, diferente de uma infecção de pele que ele aumenta o edema. Na mão, por exemplo, na perna, ele aumenta. Ali não, ele é cercado, então o que ele faz? Ele fecha. Então fica difícil até para a pessoa pingar o remédio lá dentro, porque o remédio não entra. Entendi. Então o que a gente faz a nível de quando é médico especialista, ele faz um curativo com algodão e força a entradinha. Então muitas vezes o paciente se queixa, o doutor doeu aquele curativo, mas exatamente para quê? Para que isso expande, para ele possa depois de 24 horas pingar o remédio. Porque às vezes o edema é tão importante que não dá nem para pingar remédio. Entendi. Porque então, inchou lá dentro, né? Inchou o negócio, porque é cercado por osso e cartilagem, ele fecha. E outra coisa, quando é dá no diabético, essa infecção acontece no diabético, pode pegar o pavilhão também. Então o edema fica imenso, tá? Aí precisa tomar remédio na veia. E a dor também deve ser imensa. Imensa, e dói muito, né? E você sabe que existe uma certa resistência a nível de analgésico. Como a pessoa diabética, às vezes tem outra ferida na perna, já toma muito analgésico, então a gente precisa subir mais a dosagem do analgésico e tal. Tá. Então o principal fator, assim, precisa tomar cuidado nas complicações. São aquelas pessoas que fazem tratamento de câncer, que estão tomando os quimioterápicos, ou que tem imunodeficiência, seja qualquer origem, essa imunodeficiência, não importa se é do vírus HIV ou não importa, existem outros, a gente sabe hoje, e para evitar as complicações exatamente por causa disso, né? Então, o médico prescreveu o remédio na data certa, é para usar o remédio na data certa. Tá. Não é porque, estou bem, já depois de 2 dias vou parar de usar. Isso é o pior pra gente. Tá. Uma das complicações pode ser a perda da audição também? Assim, que a infecção pode se alastrar, pegar o tímpano, perfurar o tímpano e dar complicação aqui dentro. É raro isso acontecer, viu? Geralmente a pessoa não suporta a dor e procura o médico, né? O médico passa um remédio e tal, mas pode acontecer. Mas se descuidar pode acontecer da infecção evoluir rápido. Evoluir rápido, principalmente a imunidade da pessoa, né? Tá. Se a imunidade é mais baixa, tal, principalmente os velhinhos, diabéticos. Tá. Mas, salvo, assim, as exceções, essas pessoas já que são muito debilitadas não vão muito em piscina e mar, né? Acontece já tem esse cuidado maior, tem. E a otite externa acontece independente da piscina, às vezes. O que a gente tem no dia a dia, o mais frequente, é das crianças mesmo. Tá. Fica o dia inteiro na piscina, papapá, fica o dia inteiro, fica dando cambalhota direto o dia inteiro, tal, na água, aquela água entra, não sai, fica lá, é terrível. Vamos para as perguntas agora, doutor Cícero? Legal. Vamos ver. @Gazeta Mulheres, a galera que mandou tá aqui agora. Sandra Cardoso, é verdade que amamentar o bebê deitado pode causar otite? Principalmente se for leite artificial, né? Leite que é assim, seja qualquer marca, independente da marca, aquela que a pessoa prepara. Que eu estou falando de diferença com o leite materno, não é tanto. Vamos voltar de novo lá. As fórmulas são mais perigosas, então, para esse porque o leite materno, teoricamente, dá menos infecção, menos complicações. O que acontece? Quando a criança mama deitado, existe essa comunicação que existe entre o ouvido e o nariz. Tá. Então ela mama deitada e o céu da boca dela não é muito perfeita a movimentação. Então um pouco do leite que ela deglute sobe um pouquinho para o nariz. Então é por conta de uma imaturidade ainda anatômica que a criança tem. Da deglutição sobe um pouco. Subindo um pouco, atrapalha um pouquinho a comunicação que tem o ouvido e o nariz, isso aqui dá otite. Por isso que não pode mamar deitado. Mas não tem nada a ver com o negócio do verão, né? Porque o verão é mais do conduto. Aqui é mais para a região média. Que a gente isso fala. Seria então uma otite média. Tá. Não, mas às vezes tem muitas crianças que têm muitas otites, às vezes só orientando isso já melhora. E a gente tem muito disso, porque as mães realmente desmamam mais precoce. Não porque elas querem, porque elas necessitam.
que a vida mudou. As mães trabalham, podem dar orçamento diário, Verdade. Né, mensal, que a vida já está difícil, nós estamos numa crise, né? Então as mães têm que ajudar os pais, realmente toda a parte financeira da casa. Então a gente vê que o desmame é mais precoce, então a introdução desses leites artificiais ficou mais frequente. E muitas vezes as mães deixam na escolinha, na creche. Muitas vezes na escola, né? Escola não tem escola. E na escola tem um montão de criança lá, realmente dá uma criança dorme e acaba dando otite também. E principalmente na fase em que a criança já consegue segurar a mamadeira, né? Isso, mas ainda anos, 6 meses, assim, né? Quando já começa a segurar assim, a mamadeira, então, fica deitadinha ou até um pouquinho mais pra frente. Não vai engasgar, a pessoa já até fica mais tranquila, que não engasga muito. E aí fica deitadinha, muitas vezes até no berço. Acordou, já leva a mamadeira lá, disso. né? Às vezes essa simples orientação já... Aí nada que a gente pede, nada é ficar abrindo o bico de mamadeira, né? Porque aí você vê, tem de 3 a 6 meses, 6 meses a um ano e tal. Aí a pessoa, isso aí demora muito. Abre, aí o negócio desce, que dá saída, isso aí pode dar problema também. Quando a vazão é muito grande na mamadeira. Por isso que é controlado de acordo com a idade, né? Isso porque fortalece a parte da musculatura também da amamentação. Se desce muito rápido a mamadeira, a pessoa não faz muita força para sucção. Isso pode dar problema a nível de ouvido também. E o palato também não vai ter uma formação adequada, né? Toda essa parte muscular, olha que coisa. Por isso que o diâmetro do buraquinho na mamadeira é importante também. É estudado para fazer direitinho, né? Tá bom. Próxima pergunta, vamos ver? Cristina Parisi, o ventilador pode ocasionar dor de ouvido? Obrigada, viu, Cris, pela sua pergunta. Então, tem duas coisas que acontecem. Ou pela temperatura, que a gente já comentou. Lembra? Se a temperatura é mais baixa, dói mais o ouvido. Tá. Ou se a pessoa tem uma predisposição para sensibilidade. Tem muita gente que tem sensibilidade no ouvido, assim como tem muita gente que sai ao sol tem fotofobia. Tem que usar óculos escuros direto. Então tem gente que tem sensibilidade, igual aquele dente que tem mais sensibilidade nos dentes também, quando toma um tem sorvete, temperatura. alguma coisa. Então tem gente que tem essas duas funções, basicamente. Ou está inflamado ou tem sensibilidade. Então o ventilador ou o ar-condicionado pode dar dor de ouvido. Mas o ventilador não pode ocasionar inflamação no ouvido. Isso não. Ele ou a pode pessoa já está com a inflamação Exatamente. e vai sentir dor, ou ela tem uma sensibilidadezinha ali que não chega a ser uma inflamação. Então a gente pede para não ficar muito diretamente no ventilador. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta então? Geisca Brito. Meu ouvido está bloqueado, estou escutando pouco do lado esquerdo. Isso ocorreu depois que limpei com hastes há 3 dias atrás. O que devo fazer? Espero ou procuro logo o médico? Isso aqui provavelmente a gente já até falou no começo da nossa conversa. Provavelmente é cerume, cera, que ela empurrou com a haste até o final, encostou no tímpano, impediu, fechou todo o conduto auditivo e você está impedindo que o som entre no ouvido. Tá. Mas isso é simplesinho, né? Normalmente a pessoa procura um otorrinolaringologista para resolver esse problema, mas muitas vezes, aqui no meio da cidade, não tem. Mas o médico clínico habitualmente está habilitado a fazer esse tipo de remoção de cerume. Então qualquer pronto-socorro que ela for, se ela falar que ela está com problema para escutar... Em São Paulo a gente tem muitos otorrinos, tal, mas às vezes está no interior, bem no rincões do Brasil, aí não tem mais... Você sabe que na terra de cego quem tem um olho é rei. Então o médico clínico acaba... geral faz tudo. Fazendo tudo, inclusive está orientado para fazer uma limpeza de ouvido e tal. Então é melhor, em vez dela ficar esperando, se ela esperar, pode se resolver sozinho? Não, difícil. Porque ela empurra igual pólvora de canhão de pirata. Vai ficando cada vez mais lá dentro. E vai incomodando, vai empurrando e assim vai. E assim, quanto antes for, é melhor. Não que seja uma sangria desatada. Não pode demorar muito, porque aquela cera resseca. Aí vai demorar mais para o doutor tirar, porque ressecando, vai ter que pingar um remédio para amolecer, para depois tirar a cera. Tá. Funciona igual quando a pessoa fica com prisão de ventre, fica muito tempo sem fazer cocô. O doutor não chega, por exemplo, aquela prisão de ventre de 2, 3 semanas, o doutor não chega a fazer lavagem intestinal. Ele pede para pingar usar um clíster, para amolecer, para tirar. Ali na saída, né? O ouvido é mais ou menos isso. Tá. Então a pessoa muitas vezes fica revoltada. Eu fui lá no pronto-socorro, o doutor falou que tem que esperar 5 dias. Porque realmente se remover com muita força o cerume, essa água pode bater no tímpano e romper o tímpano, aquela força que você faz para tirar a cera. Porque deixa eu mostrar como é que funciona. É bom a gente saber, sim. A cera está aqui fechando, então o doutor introduz uma hastezinha de metal com água, joga a água bate no tímpano e traz a cera. Tá. Se a cera está muito dura, forma uma alavanca que rompe o tímpano. Tá. Então, por isso que, doutor, muitas vezes o paciente fica revoltado. Eu esperei 2 horas na fila lá, esperando o atendimento. O doutor só passou um remédio, mas é para o bem, para amolecer realmente a cera antes de remoção. Entendi. Então, quanto antes essa moça for, né, melhor, porque está menos seca a cera. Né? E fica também aí a dica para que ela não use mais as hastes, né? Vai empurrando mais para dentro e cada vez piorando a situação. Tá certo. Essa pergunta acabou de chegar. Muito obrigada, viu, pela pergunta aí. É impossível a gente conseguir chegar
no tímpano e perfurar ou ferir de alguma forma esse tímpano com a haste? É muito comum acontecer. É muito comum acontecer? Tem 1,5 cm, mais ou menos, a distância da saída do ouvido, a entrada, né? Até a membrana timpânica. Tá. O que mais acontece, dificilmente a própria pessoa que faz isso. Não. O que acontece? O menininho pega a haste no banheiro, introduz, chega o irmão e pau! Ai, meu Deus, que aflição, só de imaginar a cena. Ou, sem querer, o pai tá brincando no sofá, vendo televisão, vendo programa Mulheres na hora do almoço, tal, não sei o quê. Chega o menino, ô pai, pau! Ai, ai, ai. Aí perfura mesmo, que a haste leva Mas tudo, encostar a haste lá dentro é difícil também fazer uma perfuração ou não? Nós temos alguns nervos que são responsáveis por um reflexo que faz você não introduzir muito no fundo. O principal nervo vago, que é o nervo da tosse. Por isso que você coloca a haste, vai coçar da tosse, aí você já para. Olha só! A natureza é sábia. É um reflexo que o organismo e faz a dor, né? Quem pode se incomodar, você para, né? Mas a tosse, não, você pode pegar com essa tossir. Tá. Não é verdade? Então, isso é um reflexo para a natureza falar, nossa, você está colocando muita ácido. Não, e muitas pessoas têm mania de acabar colocando outras coisas no ouvido também que podem ser ainda mais perigosas. Eu já vi, ó. Chave, unha. Tinta no conduto. Grampo de cabelo. Canetas esferográficas. Então, muita gente olha... Tampa da caneta. Tampa, tudo que você imaginar. Ave Maria. Que coça, né? Então, e o ouvido tem um reflexo de coçador. Quanto mais você coça, mais ele coça. É mesmo? Aí começa com chá, com haste flexíveis, vai para tampa de caneta, chave de fenda, vai tudo, né, pessoal? Isso então, vai irritando a pele. Imaginar. Se as hastes flexíveis já são contraindicadas, imagina toda essa lista de objetos que a gente falou aqui, palito de fósforo. Tudo que você imaginar. De tudo, né? Inclusive, quem usa caneta esferográfica, a gente olha, tem caneta assim, tem marcado no conduto. A gente fala, só tentou limpar com caneta. Como é que o senhor sabe? Está marcado com a caneta? Sério? Porque a caneta marca lá. Você consegue diagnosticar o que foi utilizado para cutucar aquele ouvido. Que loucura. Isso faz tempo já, de tanta gente falar nos programas, já ficou bem mais raro, mas há uns anos atrás era muito frequente. Tá certo. Tem mais perguntas aqui pra gente conversar? Tem? Vamos lá então. Vamos. Kelly Miranda, é verdade que o otite pode causar uma meningite? Se sim, em quais casos isso pode ocorrer? Obrigada, Vamos voltar, Kelly. Vamos voltar? Vamos, claro. Cansar um pouquinho você. Não, é importante a gente entender, né, a questão anatômica. Na otite externa, você pode ver que está meio longe da parte cerebral que está aqui, tá? Então, a otite média já está muito próxima. Então, o que dá meningite é a otite média. Tá? Então, criancinhas pequenas, que a imunidade não está muito boa e ter otite média, aqui está muito próximo. Você sabe, assim, para as infecções complicarem, precisa de 2 fatores principais. Um hospedeiro, que é você, e o agente agressor. Se o agente agressor é virulento, ou seja, a carga dele, de agressividade é muito alta, e sua imunidade está baixa, pode complicar. Entendi. Por isso que, assim, depende desses 2 fatores. Paciente idosinho, 85 anos, diabético, já está tratamento de câncer, tem otite, a chance de ter complicação é muito grande. Diferente e assim de você, como no bebê, muitas vezes jovem, bonita, não tem diabetes, tal, tá tudo bem, assim, a chance de a gente só dar um antibiótico e tomar o remédio no horário certo e tomar no dia certo é difícil dar complicação. No caso dos bebês também, né? Para sim, cada idade ser muito baixa, né? Exatamente. Tá. Mas hoje existem vacinas, porque a gente tem predisposição para pneumococo, então para a gente evitar exatamente esse tipo de otite. Tá certo. Mas a otite não é essa otite de verão, não. Só tem uma exceção, toda regra tem exceção. E a exceção é quando pega com o pavilhão. Em diabéticos, essa otite externa pode pegar o diabético, por causa de uma bactéria especial chamada Pseudomonas. E ele corrói toda a cartilagem. Tá. Então, quando tem esse tipo de infecção, a gente vê que está lastrando, a gente precisa tirar essa parte infecciosa, a gente precisa operar e limpar esse tipo de ferida. Mas são casos raros. Tá. Então, pacientes diabéticos, velhinhos, diabetes descompensada, não está compensada só com remédio e tal, né? Tá. Aí a gente então a resposta para ela é sim. Sim. A otite pode sim causar. Não a externa, assim a média. A média, tá. A segunda resposta é a otite média. Tá bom. Vamos cuidar melhor do ouvido. Ah, antes de encerrar, eu queria saber a respeito daquelas coisas que as pessoas compram para proteger o ouvido durante os momentos na água, na piscina e tudo mais, que são aquelas, como os nadadores profissionais utilizam. Chama earplug, né? Que na verdade é uma tomada para o ouvido, né? Em inglês, né? Isso é legal para as crianças, por exemplo, que passam muitas horas na água? O ideal, você passando o otorrino, ele prescreve um para fazer sob medida. Que faz algumas casas especializadas para fazer. Porque aquela que já pronta em academia, só serve para entupir o filtro da piscina, que antes perde, depois de 3, 4 mergulhos, aquilo lá
porque perde a cola do silicone e perde a cola. Entendi. O ideal, quem tem esse tipo de infecção, inflamação, passar no médico otorrino, ele faz uma prescrição, vê se pode usar, porque às vezes está machucado ainda, não pode. Aí ele faz uma prescrição, faz numa casa especializada. Tá bom. E protege. Deixa eu agradecer, então, Imagina, é um prazer. demais sua presença Pena que uma aqui. vez por ano, 2 vezes por ano, né? Não, mas o pessoal em casa tem o prazer de encontrar você mais vezes aqui ao longo do ano, né, doutor? Eu não sei se vocês me convidarem, para mim é um prazer imenso, eu venho com muito prazer. Vai voltar com toda contente. certeza. Doutor Cícero Matsuyama, otorrinolaringologista, esteve aqui com a gente hoje. Se você quiser fazer contato, www.semahospital.com.br, semahospital.com.br, foi inclusive quem me socorreu quando eu tive otite ano passado. Bom, o assunto está bem fresquinho na minha memória. Obrigada, doutor Cícero. Pelo convite. A gente que agradece. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.